Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. E aí, tudo tranquilo? Hoje nós teremos a aula, ou melhor, faremos a aula o quê? 44.1, trabalhando a questão da tipologia, o quê? Textual. Vamos lá, então? Começar a aula? Nós teremos a tipologia, nós temos, no caso, narrativa, descritiva, dissertativa, injutiva, instrucional e argumentativa. Aqui eu trouxe, uma biografia de Daniel Munduruku. Vamos lá, conhecendo um pouquinho desta pessoa aqui. Nasceu em Belém, Pará, filho do povo indígena Munduruku, formado em filosofia com licenciatura em História e Psicologia, integrou o programa de pós-graduação em Antropologia Social na USP. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve em vários países da Europa, participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Autor de histórias de índio, Coisa de Índio e as serpentes que roubaram a noite. Seu livro, Meu Avô Apolinário, foi escolhido pela Unesco para receber menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na questão da tolerância. Participa de palestras e seminários destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. Tem várias obras publicadas: A Caveira Rolante, A Mulher Lesma, A Palavra do Grande Chefe, A Primeira Estrela que Vejo é a Estrela do Meu Desejo, de Outras Histórias Indígenas de Amor, Contos Indígenas Brasileiros, O Banquete dos Deuses, Origem das Coisas do Universo, Parece que Foi Ontem, Sabedoria das Águas. Você lembra, pai? Também integra as antologias Conto com Você e Um Fio de Prosa. Então, aqui um pouquinho da biografia de Daniel Munduruku. Beleza? Sobre os contos indígenas brasileiros. Então, falando da questão de contos, vamos falar, mais de uma temática, mais um objeto de estudo, objeto de conhecimento. Nós temos aqui, tipologia textual, mais um para você armazenar no seu HD, tá certo? Quando a gente fala tipologia, qual é o tipo de texto, que é formado? Nós temos tipo narrativo, aquele que vai contar uma história. Temos o tipo dissertativo, que vai defender uma ideia, que esse dissertativo pode ser argumentativo ou expositivo. Temos também tipo injuntivo, que vai instruir, vai dar o passo a passo como você fazer algo, belezinha? Além do descritivo. Então, tipologia, aquela forma que não haverá mudança. Pode apresentar vários gêneros textuais relacionados a isso. Se eu pegar uma narrativa, vamos pegar gêneros do gênero narrativo. Vamos lá. Tem fábula, tem conto, tem crônica, entendeu? Então, isso daí tudo é do gênero narrativo. E outros gêneros que você conhece. Tirinha também, que narra também uma história. Tá certo? É o gênero narrativo. Gêneros textuais. Olha só, leitura, maginha, Romance é um gênero narrativo. Para pedir o café da manhã, para convidar um amigo para uma festa, para declarar o amor, para solicitar que o banco cancele o cartão de crédito, o que utilizamos, amadinhos? O que?
Claro que nós utilizamos o quê? O texto, né? O texto que a gente usa para fazer esse tipo de solicitação. E também nós temos a questão do texto ser oral e também pode ser o quê? Escrito. Gênero textual. Focando nos tipos textuais. Nós temos aqui sequências definidas pela natureza linguística de sua composição. Olha bem aqui, amadinho, ó. Narração, descrição, dissertação, tipologia textual, tá certo? Ainda faltou aqui, ó, a injunção também, tá? São as principais tipologias. Agora a questão dos gêneros. Os textuais são os textos encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas, como assim, carta pessoal ou comercial, diário, agenda, e-mail, Facebook. Olha só, tudo isso daí é um gênero textual. Lista de compras, cardápio e muito outros, segundo Makushi. Assim, é possível se comunicar verbalmente, a não ser por um texto, e obriga-nos a compreender tanto as características estruturais, como ele é feito, como as condições sociais, como ele funciona na sociedade. Este aqui é uma citação de Bakhtin, tá certo? De 1997. Tipologia textual. O que nós vamos aqui, ó? O que é importante? É importante considerar seu contexto, função, finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual, tá certo? Olha só, aqui nós temos o jornal, tá certo? Temos a carta, beleza? Então, ó, tudo está relacionado ao tipo, né? Pode ser, lá no jornal, eu posso ter uma narrativa, né? Posso ter uma crônica, olha só, tipologia, narrativa. Mas o gênero, crônica, tá certo? Também eu posso ter um artigo de opinião, aí você vai ver lá, tipo dissertativo, né? Mas o gênero, artigo de opinião. Belezinha? Então, esses daqui são alguns gêneros, tá certo? Gêneros textuais. Os gêneros que se apropriam de uma estrutura narrativa são... Então, nós temos aqui o artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, bilhete, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, poema, romance, anedota, né? Que é a piada. Então, todos esses daí eu estou falando de quê? De gênero. Já a tipologia textual é um conjunto de traços linguísticos que formam uma sequência coesiva lógica. Então, nós temos aqui o texto, tá certo? O discurso e o tipo textual. E depois nós vamos ter o quê? O gênero textual, tá certo? Olha só, isso aqui tudo é gênero, está relacionado aqui ao texto. Na organização tipológica, Amadinho é tipológica, tá bom? Vamos ver um negocinho aqui que apareceu aqui, Amadinha do céu? O que você fez? Pronto, vamos mudar aqui. Aqui, espera só um pouquinho. Cadê? Aqui, amado. Vou arrumar aqui. Isso aqui esquece, tá? Tipológica do texto. Então, nós vamos ver o narrativo. Ó, sequência, vai ter uma sequência temporal. Ó, como que você é isso? Nas histórias.
Você pega um conto de fada, não tem uma sequência? Tem no início da história, aí depois, dentro da história, vai dizendo passo a passo, né? É uma sequência temporal. Primeiro, eles apresentam os personagens, depois vão formando o enredo, depois apresentam o clímax e depois o fechamento, tá certo? Isso acontece com o quê? Com a tirinha, né? Faz esse tipo, vai ter essa sequência temporal. Romance tem essa sequência temporal. Que mais, amadinho? Vamos lá? Fábula, eu já falei. Conto, já falei. Então, tudo tem uma sequência temporal. Então, gênero narrativo. Agora, o descritivo. São sequências de localização, né? Vamos lá, descritivo você vai fazer com detalhe, aí você vai ver a presença bastante de características, no caso dos adjetivos, beleza? Aí eu olho de repente para você, menina de cabelos longos, né? De olhos de amêndoa, vou dando cor de mel, aí vou dando característica, tá bom? Sorriso encantador, então estou te descrevendo, tá certo? Aí vai ter uma sequência, né, de localização, que aí fica fácil, né, facilita a localização. Quanto mais detalhada for, melhor. Agora o expositivo, né, é você fazer sequências analíticas, tá certo? Argumentativo é sequências contrastivas e explícitas, né, que você vai apontar e vai argumentar, no caso você vai defender, né, a sua ideia, tentando convencer o outro a apoiá-la, a mudar, tá certo? De ideia, para aceitar a sua. E a injuntiva é uma sequência imperativa. O que seria a sequência imperativa? É como fazer, tá certo? Ó, primeiro, essa sequência imperativa, levante a tampa com cuidado, aí levante, tu vai dando vai tipo fazendo uma instrução, passo a passo de como que você vai ter que fazer algo, tá bom? Então, cada texto possui uma linguagem e estrutura. Então, amadinho, olha só esse monstrinho aqui para vocês ficaram com medo? Ah, não, né? Então, fique de olho, né? E você vai ver aqui alguns exemplos, né, da tipologia textual e suas características, tá bom? De olho na tela. Tipologia narrativa. Olha só, os textos narrativos apresentam progressões de ações do personagem no tempo e no espaço. Apresenta elementos como personagem, narrador, fato, tempo e espaço. A estrutura da narração, ó, como eu falei, a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Lembrando que no texto narrativo, né, é necessário que os elementos da narrativa, já falei aqui, vou tornar a repetir somente para lembrá-los, que nós temos aí o pente. O pente, amadinho, é para pentear o cabelo? Não, amadinho, um pente é para lembrar que nós temos o personagem, o enredo, o narrador, temos o tempo, o espaço, tá certo? Então, esses elementos da narrativa vai estar presente no texto narrativo, tá bom? Na tipologia narrativa. Existem inúmeros gêneros textuais dentro da categoria, né, tipológica de texto. Os gêneros textuais são estruturas textuais, no caso, peculiares, que surgem dos tipos de textos. Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Narração. Olha bem aqui, a narração é comum. Desde quando a gente está lá na educação infantil, a gente trabalha, né? Ou até antes de ingressar na escola, a gente já começa a criar história, né? Contar história. Às vezes você ainda nem decodifica as letras
mas você pega uma imagem, um livro, e já vai dar para uma criancinha de 2, 3 anos. Conta a história para mim. Ela vai criando através do quê? Das imagens, amadinho. Tá certo? Então, assim, a narração contam histórias, né? Fato. Lá você vai encontrar o enredo, o personagem, o ambiente, o cenário, que é o espaço, e o tempo. Então, lembrando que é sempre uma sequência temporal de fatos. Quais são os gêneros que estão presentes, né? A narrativa, a narração. Nós temos contos, temos fábulas, temos crônicas, romances, novelas, depoimentos, piadas e relatos, tá bom? Olha aqui uma frase muito conhecida, né? Ó, era uma vez. Eu quero ver você iniciar uma história sem essa expressão. Tenta aí começar a contar algo sem usar era uma vez, né? Mas a maioria é utilizada essa expressão. E aqui já é uma marca, Amadinho. Tá bom? Então, o texto do gênero narrativo conta uma história que pode ser real ou fictícia. Ó, vamos lembrar da historinha do Chapeuzinho Vermelho. Qual é a versão que você conhece? Cada um, né, vai contar de uma maneira diferente, tá certo? Ou então, cada um já ouviu essa história do Chapeuzinho Vermelho. Ou vocês, quando criança, nunca pediu para contar a história do Chapeuzinho Vermelho? Ou só era do meu tempo? Ou do tempo da Amadinha e dos Amadinhos, professores presenciais? Então, olha só. Vamos lá, essa daqui baseada nos Irmãos Grimm. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha de doces para a sua vovó. Chapeuzinho, evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu disparada cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. A menina estava distraída com as flores quando deu de cara com o lobo mau. Eita, amadinho! E agora? Que tal você mudar, né, o desfecho dessa história a partir daqui? Não seria interessante se cada um mudasse o desfecho, criasse, né, o seu final? Cada um ia criar o final para essa história aqui, tá? De uma maneira atualizada, né? O que poderia acontecer agora? Faça de conta que você é Chapeuzinho. Ou o Chapeuzinho, né? O menino de bonezinho vermelho, mas termine, faça de conta que é você. Muda o final dessa história. Cada um teve uma visão, amado, né? Quando a gente vai contando a história, você vai visualizando, se você estiver prestando atenção, é claro. Porque aqui eu estou lendo, eu já estou visualizando como que está acontecendo, como que a Chapeuzinho estava lá a mãe dela chama, aí depois ela vai toda contente, aí eu imaginei ela colhendo as folhas e flores, e de repente chegando o lobo. Você imaginou? Será que você teve essa imaginação aqui? Foi parecida com esta? A minha não foi parecida com essa.
foi uma Chapeuzinho menorzinha, entendeu? Mais criança, essa daí já está adolescente. E o meu lobo não foi parecido com esse daqui. E o seu foi parecido com esse? Então, olha só, né? A história. E diz o seguinte, agora conclua a história. Então, você vai concluir esta história que a gente iniciou aqui. Mas só que você que vai criar o final, é o seu final. A produção é sua. O que acontecerá? A partir desse momento que a Chapeuzinho deu de cara com o lobo mau. Ó, não esqueçam de enviar para mim, tá certo? Então, vamos lá, Amadinho, dando sequência aqui. Então, fique de olho na tipologia textual descritiva. Saímos da narração, agora vamos chegar na descrição, né? Ter tipologia textual descritiva e suas características. Objetivo. Qual é o objetivo do texto descritivo? É caracterizar, descrever. Então, aqui, Amadinho, você vai atribuir várias atribuições ao nome. Vai ser detalhamento, tá bom? Por exemplo, você olha para o seu coleguinha do lado direito e começa a dar característica. Pode ser essa característica psicológica, pode ser física, tá bom? Vamos lá. Como que você pode descrever o seu colega que está do seu lado? Quais são as características? Ó, não importa se é positivo ou negativo, expõe agora, tá bom? Então, aqui a descrição é descrever objetivamente ou subjetivamente, né? O objeto, imagem de um objeto ou lembrança, abstração, caracterizar o objeto, apresentar as características percebidas. Lá eu não vou dizer assim, Amadinho, me descreva aí, por favor. Aí, ou então lá, uma brincadeira. Façam aí, por gentileza, descreva cada professor, sem dizer quem é, qual é a disciplina, e depois você vai falar característica e o colega vai sortear um colega para adivinhar de qual professor você está descrevendo. Tá certo? Boa essa brincadeira, né? Então, vamos lá. Aqui a descrição é subjetiva. Vamos ver aqui, né? A predominância nesse texto é da descrição literária subjetiva. Desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se oculta no lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais. Com suas palmas tinhorões, samambaias, que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da arte. Então, aqui você vê a descrição subjetiva, tá certo? Vamos ver agora a descrição não literária, que é a objetiva. A polícia militar encontrou na manhã de sexta-feira, 18 de maio, o corpo da vítima. Ela era magra, com meia altura, olhos castanhos e cabelos longos e loiros. Então, aí você percebe, né, a presença de adjetivos, tá certo? Então, para ser descritivo, tem que ter detalhes. Então, esses detalhes, ó, magra, meia altura, olhos castanho, cabelos longos, cada detalhe desse está fazendo o quê? A descrição, tá bom? E já na primeira, quando ele fala assim, aqui as grades do portão tem uma velha ferrugem, o trinco se oculta no lugar que só a mão filial conhece. Já o jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas
Tinhorões e samambaia camão filial fiel a um gesto de infância desfolha ao longo da haste. Beleza? Então, você vê aqui, né? Essa daqui é da visão do autor e a outra objetiva, porque todo mundo vai ter essa mesma visão. Agora aqui, uma outra tipologia, né? Que é a injutiva. Vamos conhecer, né? A tipologia injutiva e suas características. O que é um texto injutivo, amadinho? Ó, os textos injutivos são aqueles de caráter instrutivos, né? Que vai passar a instrução, que direciona o leitor a fazer algo. Vamos lá, vamos pegar o manual de instrução, tá certo? Aí nós temos aqui num texto injutivo, receita médica, manual de instrução, manual de jogo, propagandas, dentre outros, manual, né, de aparelhos doméstico, tá certo? Manual de celular. A gente nem lê manual, né? Manual de TV, tá certo? De aparelhos eletrônicos em geral, de máquina de levar. Então, a gente nem lê, amado. A gente vai aprendendo na prática mesmo, tá certo? Texto injutivo instrucional. Para que ele serve? Ó? Para orientar o leitor a uma ação. Não é obrigatório seguir a ordem ou trocar alguns dos itens. Não oferece risco de penalidade. Isso aqui, texto injutivo instrucional. Agora, texto prescritivo, né, de caráter de ordem. Nós temos, serve para orientar, mas também tem caráter impositivo, né? É obrigatório que sigam as instruções como foram dadas e prevê o quê? Penalidade, certo? Aqui é o texto prescritivo. Onde que a gente vê esse texto prescritivo? Na receita, né? Quando uma receita prescritiva, como que você vai tomar um remédio? Se você abusar da dose, o que vai acontecer? Você vai ser prejudicado, tá certo? Olha só, tipologia injutiva. Tá aqui, ó. Nós temos aqui como jogar xadrez, tá certo? As instruções você tem que seguir passo a passo. E bula de remédio, tá bom? Receita, né? Aí nós temos aqui também a regra do jogo para ganhar. Regras do jogo, ganha quem chega a zero. Aí vai dizendo passo a passo, né? De como que você vai fazer para ganhar, para vencer, tá certo? Agora, saindo da injutiva, nós temos também a tipologia argumentativa. Esse daqui, né, as características, texto dissertativo argumentativo, é esse que a banca cobra na redação, né, que o Enem cobra, dissertação argumentativa, tá certo? Olha aqui a estrutura dissertativa argumentativa. Nós temos a introdução, né, que é a apresentação da sua tese. Temos o desenvolvimento. Aí temos também a conclusão. Na introdução, contextualização e tese. Desenvolvimento da tese com argumento, né? Desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que é o contra-argumento. E a conclusão é a proposta de intervenção, tá certo? Você vai usar lá quem vai ser o agente, qual a ação que ele vai fazer, como será feita, para quê, entendeu? Você vai fazer tudo com detalhamento, tá bom? Aqui nós temos, né, o exemplo da tipologia argumentativa, um trechinho de uma redação. Ó. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedente na história tecnológica do homem. Como, por exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros.
Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias. Fato que transforma o homem num si de interação universal. Então, aqui você, nessa parte que está de verde, é a ideia principal do parágrafo, né? Que é o tópico frasal. Aí, essa parte que é em preto é a comprovação da ideia principal. São os argumentos que serão utilizados. E o de azul é o acabamento da ideia, reafirmando o que? O tópico frasal. Agora, você vai ter que ficar de olho na tipologia textual argumentativa e suas características. Olha só, temos aqui no texto expositivo, diferente do argumentativo, tá? Nós temos segundo o conteúdo, ó, informativo, texto dirigido a um público amplo que pode ou não ter conhecimentos prévios sobre o tema. Especializados, texto dirigido a um público concreto que tem conhecimentos elevados sobre o tema, são muito técnicos e complexos e utilizam um léxico específico. Segundo a estrutura, ele é indutivo, vão de conceito concreto a uma conclusão genérica, e dedutivo, vão do geral ao específico. Então, o texto expositivo, aqui ele só quer mostrar, ele não vai querer convencer você de ideia nenhuma, de mudar de ideia, só quer mostrar o que ele acha, tá certo? Só quer expor mesmo. Aqui nós temos também o tipo expositivo explicativo, né? Aí, no caso, fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água. Para mais detalhamento, nós temos aqui, né, um texto expositivo, ó, falando da tilápia. Tilápia é um peixe de origem africana, introduzido no Brasil há aproximadamente há 40 anos. A espécie Gift, a abreviação do inglês para Genetic Improvement, aí o resto aí, tilápia, é alvo de diversas pesquisas no Instituto de Pesca ligado à Secretaria da Agricultura de São Paulo. Zootecnista Fábio Sucel, doutor pela Universidade de São Paulo, fala sobre os 3 sistemas de produção e viveiros escavados com uma renovação de água de 10% ao dia. 1 quilo por metro quadrado é o ideal para tanques e rede. Em grandes reservatórios, até 30 quilos por metro cúbico. Já nos sistemas elevados, intensivos, de 20 a 30 quilos por metro cúbico. Tá certo? Então, aqui você percebe que ele só está expondo as informações. Tá certo? Então, é um texto dissertativo expositivo. Então, amadinhos, vamos aqui no momento da hora de produzir, né? Vamos para o nosso trabalhando gênero. Ó, nós temos aqui o seguinte, ó. Narração de história. Produção textual vai ser uma narração de história. Contar uma história real ou fictícia. Para criar uma história, é só escolher o assunto. Qual assunto que você vai escolher? Você vai selecionar as palavras e usar a imaginação. Aí a narração pode ter o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Lembrando, se você contar em primeira, você faz parte da história, tá certo? Algo que você viveu, você vai ser personagem. Se você contar na terceira pessoa, você vai falar sobre algo ou sobre alguém, tá certo? O narrador pode ser observador, aquele que apenas observa e conta os fatos narrados. E narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Belezinha? Então, você, amadinho, você vai criar uma história em primeira pessoa. Olha só. O que nós temos aqui? Aí você vai seguir cada passinho. Aí você vai à outra parte, você vai analisar as cenas abaixo e você vai continuar a narrativa. O foco da sua história deverá estar na terceira pessoa e você também não vai poder esquecer de colocar um título bem criativo, tá bom? Então, aí nós temos 2 etapas para a criação da narrativa, certinho? Então, amadinhos, ficando por aqui e daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão.
Até lá!